Vimos aí uma alternância do mercado interno, mercado internacional, aliás, em Chicago, as principais commodities agrícolas caindo. Já em Nova York, a maioria das cotações foram na direção contrária. E aqui no Brasil, o mercado físico do boi gordo segue sob pressão de baixa. Vamos consultar então o Miguel Daoud, para analisar esse início de semana e os fatores que podem modificar as tendências do mercado nos próximos dias. É claro que cada commodity é uma história, Daoud? Mas eu queria que você fizesse uma análise, principalmente envolvendo soja, milho, trigo, nesse começo de semana. Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri, e boa noite a todos. Pois é, Petri, esse mercado é um mercado que tem uma boa dose, né, de especulação. Muitas vezes, a oscilação de preço ela não corresponde à lei maior, que é a lei da oferta e demanda. Você sabe que em todos os mercados, o mercado de soja, por exemplo, você tem 20 vezes mais soja sendo negociada no mercado futuro do que são produzidas no mundo. Então, portanto, a formação de preço ela tem um peso, né, muito grande dos especuladores. O que nós estamos vivendo no mundo é um cenário que preocupa muito, né, os bancos centrais, os próprios organismos internacionais vêm alertando de uma possível recessão. Essa possível recessão se dá com o arrefecimento do crescimento da China, que nos últimos 45 anos teve crescimento fora aí da média que se pudesse imaginar, e a China sempre foi, no nosso caso, a grande demandante por commodities, alta de juros na maior economia do mundo, os Estados Unidos, onde se concentra, né, grande parte das poupanças. Hoje, a China, que tem ali quase mais de 2 trilhões de dólares em moedas, em títulos do governo americano, do próprio Brasil, enfim, os países têm. Então, a alta de juros nesse país, nos Estados Unidos, traz uma preocupação. O que a gente teria, Petro, objetivamente a dizer para os nossos amigos, telespectadores, a gente vive um momento que, em primeiro lugar, demanda nós vamos ter. Vocês não se preocupem, que vocês produzirem, vocês vão vender. O grande nó está na formação do preço no mercado interno. Hoje os custos subiram demais, né? Esses custos acabam não sendo compensados pelos preços ou pela paridade de troca pela valorização do real. Isso exige muito uma visão mais prospectiva, ou seja, você tirar as variáveis que não têm tanta objetividade, né, e colocar dentro de um planejamento. Mais demanda nós vamos ter, agora vai ter condições de ganhar mais ou perder menos aqueles que conseguirem produtividade, ou seja, Agora, produzir mais ou menos, e isso tudo, Petri, não dá para você, assim, para você adivinhar o mercado internacional. Está muito instável e, portanto, o produtor tem que tomar muito cuidado, não vender o seu produto, mas simplesmente pelo custo e pelo preço lá fora. a gente só tem mais um minutinho. Eu queria que você falasse, você citou mercado interno, No caso da pecuária, a gente está vendo, se não uma queda de preço, uma estabilidade. Você acha que esse é um setor que ainda vai sofrer para ter uma demanda mais aquecida aqui no Brasil? Olha, Petri, sim, por quê? Mas tem boas notícias, né? Vamos lá. Vamos primeiro pela notícia não muito boa. A renda no Brasil está caindo, caiu muito fortemente, né? Você tem as câmeras frigoríficas dos grandes frigoríficos abarrotadas de carne, né? Porque o mercado externo, a importação, quando você tem uma valorização da sua moeda, do real, a carne fica mais cara para quem importa e, portanto, você tem aí um momento bem complexo. O outro ponto, que aí é a questão otimista, é que você tem o ciclo da pecuária é um ciclo que leva em torno de 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses. Você tem um ciclo muito longo. E o ciclo da carne que está agora sendo colocada no mercado é aquela em que os bezerros, né, foram comprados lá a quase R$ 3.000. Esse ciclo se encerra
e você começa o ciclo em que os bezerros foram comprados mais baratos. Então, você vai ter mais compatibilidade de custo para ofertar a sua carne. Perfeito. Então, não é um mercado fácil, mas é um mercado em que você tem que ter muita atenção. Ó, pecuarista, você que está aí, eu sei que você está nervoso, chateado, tenha paciência, seja resiliente. Este mercado, a gente se conhece há quantos anos? Há mais de 20 anos. Nós muitas vezes passamos por isso. E quantas vezes nós saímos disso, né? Então, portanto, paciência, que esse cenário, na minha opinião, ele deve começar a ter uma melhora nos próximos meses. Então, portanto, é ter um pouquinho de paciência e aguentar firme. Petri. Valeu, Daúde. Boa semana para nós aí. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Um abraço a todos.